Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou falar sobre preconceito linguístico. Tem muito aluno por aí desesperado com esse tema, querendo saber, querendo entender mais sobre o tema, buscando referências, buscando causas e consequências para poder escrever nas suas redações. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu que estudei letras e a gente fala muito sobre preconceito linguístico durante a faculdade toda. Para gravar este vídeo, eu usei como referência este livro aqui, do Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, que é um livro muito importante. A gente chega na faculdade e já precisa ler esse livro. Deve ser uma das primeiras leituras lá da faculdade e é muito interessante mesmo. Eu super recomendo para você que quer saber um pouco mais sobre o assunto, quer entender melhor, de uma maneira mais aprofundada, o assunto. Leia esse livro, é um livro curtinho e é muito, muito bom mesmo. Então, esse vídeo foi gravado com base, foi pensado com base nesse livro que é tão importante para esse assunto. Infelizmente, na sociedade em que a gente vive, existem muitos tipos de preconceito, muitos tipos de preconceito. E a maioria desses preconceitos, ela é feita por dois fatores. Acontecem preconceitos por dois fatores. O primeiro deles é um sentimento de superioridade. Quando uma pessoa se sente superior a outra em qualquer aspecto, isso leva ao preconceito. E também o desconhecimento. Quando uma pessoa não sabe sobre um determinado assunto, ela tende a atacar esse assunto, a discriminar isso. Então, esses dois fatores levam ao preconceito. E com o preconceito linguístico não é diferente. O preconceito linguístico acontece, primeiro, por um sentimento de superioridade, né? Eu imagino que o modo como eu falo é muito melhor, é superior que o modo que outra pessoa fala. Ou eu não conheço sobre estudos linguísticos, eu não sei sobre as transformações da língua portuguesa, e não só da língua portuguesa, mas todas as línguas no mundo passam por transformações. Então eu não sei nada sobre isso, eu começo a achar que só a forma que eu falo é correta, é a melhor, né, que tem mais prestígio, e que a forma como as outras pessoas falam não vale nada, são modos errados de falar. Então, isso é o preconceito linguístico. A primeira coisa que você tem que saber quando vai pensar sobre preconceito linguístico é pensar que língua é uma coisa e a gramática normativa é outra coisa. O que é a gramática normativa? É a forma como as gramáticas tradicionais trazem lá a forma como você deve falar, como você deve escrever, que eles falam que tem o jeito certo e o jeito errado de falar e de escrever. Essas são as gramáticas tradicionais, que ditam ali como vai ser o português oficial. Portanto, o preconceito linguístico ele vem dessa confusão entre a gramática tradicional e a língua. Quando a gente pensa que essas duas coisas são a mesma coisa e na realidade não são. O Marcos Bagno traz um exemplo muito bom aqui no livro que é muito didático. Eu gostei bastante desse exemplo. Ele diz assim: uma receita de bolo não é um bolo. Um mapa mundi não é o mundo. E a gramática não é a língua. A língua é um instrumento vivo de comunicação, ele é um instrumento dinâmico de comunicação, utilizado por pessoas de diferentes idades, de diferentes regiões, de diferentes culturas, diferentes classes sociais. Portanto, a língua, ela vai mudar, né? Ela varia de acordo com o ambiente, de acordo com a pessoa que utiliza, e ela vai mudando também ao longo dos tempos, porque os tempos vão mudando. E se a gente não tem consciência da diversidade da língua portuguesa, a gente tende a achar que existe uma única forma correta de falar a língua portuguesa. Então, a primeira causa do preconceito linguístico é o desconhecimento ou o não reconhecimento da diversidade da língua portuguesa. E aí,
Por a língua portuguesa ser tão dinâmica assim, as gramáticas elas nem sempre refletem a realidade, a forma como as pessoas falam. Há quase 100 anos, o Oswald de Andrade, o escritor brasileiro, escreveu um poema chamado Pronominais, e até hoje é um poema muito famoso, que fala justamente desse descompasso aí entre a língua falada e a gramática trazida aí pelos livros. Vou ler para vocês. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quer dizer, a forma, o que determina o que é certo? É a gramática que determina o que é certo ou são os falantes que determinam? É claro que são os falantes. Aí, esse poema tem quase 100 anos, né? E ele, nessa época, os falantes já colocavam o pronome oblíquo para começar a frase. E a gramática já dizia que não podia começar a frase com pronome oblíquo. Hoje, quase 100 anos depois, a gente segue começando as frases com pronome oblíquo. E não é quem não teve acesso à educação formal, não é porque não frequentou a escola. Eu começo as frases com pronome oblíquo, né? Eu não falo, empreste-me seu caderno. Eu falo, me empresta o caderno, né? Então, eu conheço as regras, eu conheço a gramática, e no entanto eu não utilizo a gramática tal como ela diz que deve ser o correto. Então, isso mostra que todas as pessoas falam, e aí todas as pessoas estão erradas, ou é a gramática que não acompanha o modo das pessoas? Provavelmente a segunda opção, né? Então, tudo que a gramática chama de erro é um fenômeno da língua portuguesa. Todo mundo começa a frase com pronome oblíquo e a gramática diz que não pode começar com pronome oblíquo, mas existe esse fenômeno e a gente acredita que daqui a alguns tempos a gramática já vai aceitar que sim, ok, pode começar a frase com pronome oblíquo. Então é preciso acabar com esse pensamento de que o brasileiro hoje em dia não sabe mais falar português. Meu Deus, estão assassinando o português. Na verdade, é preciso reconhecer que a língua, e não é só o português, todas as línguas do mundo, se a língua ela é utilizada, é uma língua viva, ela vai passar por transformações. Senão a gente já está falando português como se fala português em Portugal. Aliás, nem em Portugal se fala mais o português como era falado há 500 anos. Claro que não, porque a língua ela vai passando aí por transformações. Bom, vou mostrar aqui para vocês quais as causas do preconceito linguístico. Caso você vá escrever uma redação, você precisa aí de argumentos que sustentem o seu ponto de vista, né? Que existe preconceito linguístico no Brasil. Então, o que você pode colocar? Quais as causas do preconceito linguístico? Não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado, ou seja, não reconhecer que o português não é uma unidade igualzinha em todos os lugares. Existe uma diversidade, como eu já falei, o Brasil é gigante, então existe diversidade, diferenças regionais, existem diferenças em relação à idade dos falantes, em relação à classe social, muitas diferenças. Então, uma das causas é não reconhecer que a língua portuguesa é muito diversa. Segunda causa, a tentativa da escola de impor a norma padrão ao aluno, sem refletir a respeito da utilização da língua portuguesa. Então, às vezes, muitas escolas, elas ficam naquele ensino maçante de gramática, nomenclatura, sem fazer com que o aluno pense a respeito daquilo. Quer dizer, é claro que ele não vai assimilar tudo aquilo, se nada daquilo faz sentido para ele, se ele acha que ele não vai utilizar aquilo na vida dele. Então, a escola, ela muitas vezes peca nesse sentido de ficar tentando internalizar as regras da gramática tradicional no aluno, sem fazer com que o aluno
pense a respeito da utilização. Então, como seria possível, assim, pensar a respeito da utilização da língua portuguesa? É mostrar para o aluno que o que ele já conhece da língua portuguesa, e que ele conhece muito, né? Ele é um falante nativo, portanto, ele já sabe tudo sobre português, que todo esse conhecimento que ele já tem, ele é levado em consideração e ele é importante. E ele pode utilizar esse modo de falar dele em situações informais de comunicação. O que é isso? Ele vai continuar falando com os amigos dele daquele jeito, com os familiares dele daquele jeito. Essas são as situações informais de comunicação, mas que ele precisa conhecer a norma padrão para que ele possa circular em ambientes mais formais de comunicação. Ou seja, quando ele for fazer uma entrevista de emprego, quando ele for lidar com um cliente, caso ele trabalhe aí no setor de vendas, coisas assim, e coisas desse tipo. Portanto, a gente aprende, a gente ensina a gramática na escola com esse intuito de que o aluno ele possa futuramente circular em ambientes diversos de comunicação, de que ele possa reconhecer uma situação em que ele possa falar de determinada forma e que ele possa reconhecer outra situação em que ele possa falar de outra forma, e que ele saiba falar, saiba esses modos de uso. Esse é o papel da escola. Não achar que o aluno não sabe nada de português e que ele não vai saber mesmo, porque essa era digital, essa era da internet, ninguém sabe mais escrever certo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a língua portuguesa? Não, não é isso, né? Deixa eu até beber uma água que eu fiquei nervosa. É reconhecer o que o aluno já conhece de língua portuguesa e fazer com que ele reflita a respeito disso. Mas daí o professor também deve se propor a refletir sobre a utilização da língua. Outro fator muito importante para falar de preconceito linguístico, e talvez o fator mais importante de todos, é a desigualdade social. Hoje em dia, ainda muitos brasileiros não têm acesso à educação formal, ou seja, não têm acesso à escola. Ainda que nas últimas décadas tenha aumentado significativamente o número de escolas e o número de crianças matriculadas nas escolas, essa universalização da educação não garante que todas as crianças tenham oportunidades iguais de qualidade de ensino e oportunidades iguais de vida mesmo. Portanto, dizer que aquela criança ela está matriculada na escola, ela frequenta a escola, então ela tem que saber as regras de português, esse é um argumento falho, porque nisso a gente desconsidera todas as condições de vida daquela criança, todas as condições estruturais da educação brasileira, de todas as escolas públicas, enfim, uma série de fatores que nem dá para desenvolver em um vídeo só. Mas o preconceito linguístico é, portanto, decorrência do preconceito social. Isso diz uma das afirmações mais importantes do Marcos Bagno nesse livro. E do mesmo modo como existe preconceito de fala contra diferentes classes sociais, existe preconceito em relação à região, a regiões específicas do Brasil. Então existem mitos de que determinada região fala melhor do que outra e etc. E isso acontece muito em relação ao Nordeste, né? O Nordeste, os falantes nordestinos são estigmatizados. Existem muitas novelas que trazem personagens nordestinos de forma muito caricata, com seu modo de falar de forma muito caricata. Isso faz com que se perpetue uma imagem de que o nordestino fala errado, de que o nordestino fala feio. Isso acontece também com outras regiões do Brasil, só para mostrar um povo que é mais alvo de crítica e de preconceito. Portanto, o preconceito linguístico está também diretamente relacionado a uma questão regional aí do Brasil. Então, o que é necessário fazer para combater o preconceito linguístico? É necessário que as escolas elas tenham uma postura mais reflexiva
em relação ao ensino da língua portuguesa, mas menos voltada ao ensino maçante da gramática tradicional e mais voltada à reflexão, né? Para que o professor possa refletir a respeito do ensino da língua portuguesa e para que o aluno possa entender que o modo como ele fala não é errado, que ele não chega na escola não sabendo nada de português, mas que por meio da reflexão desses usos, ele pode fazer um melhor uso da língua portuguesa, circulando aí por todos os ambientes de comunicação. Isso é importante. E aí, o que a gente aproveita? Tudo que eu falei nesse vídeo. É preciso respeitar as variedades linguísticas, é preciso respeitar a diversidade linguística, os modos de fala do outro, todos os tipos de preconceito precisam ser combatidos e também o preconceito linguístico. E eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma questão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, acompanhe as nossas aulas, ative aí o sininho, siga-nos em nossas outras redes sociais, estão todos os links por aqui. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Bem-vindos a Amor, acho que tem um negocinho aqui na câmera.